Bem, pessoal, boa noite. Estamos aqui para resolver, o simulado da prova da PFN segunda fase. Estamos mais ou menos aí a uns 30 dias da prova. Estava vendo os vídeos anteriores, do Espaço Jurídico aqui de Recife, tradicional, um curso com vários anos de aprovação. Vi meu vídeo, na época em que eu estava fazendo os concursos de tribunal, da Procuradoria da Fazenda, então novinho, Meu filho acho que ainda tinha nessa época 6 meses, 2 meses de idade, tinha acabado de nascer, Hoje já está grandão, 7 anos aí, E eu já vou aí com uns 7 anos de PFN, Assumi com 24 anos de idade. Bem, pessoal, simulado, dentro do padrão da prova da ESAF, tá? Fizemos aí uma questão para um parecer, uma questão para peça processual, uma peça bem simples, uma contestação e mais uma questão dissertativa, tá? Focamos mais nos temas de natureza tributária e administrativa e trouxe uma questão de penal também, tá? Uma questão aí relacionada sobre crime contra a ordem tributária, lavagem de dinheiro. Vamos começar a resolver as questões, primeiro da parte 1, tá? Questão do parecer, depois 3 questões subjetivas. Depois vamos para a parte 2, tá? A questão da peça processual e mais 3 questões subjetivas. E no final a parte dissertativa e mais 3 questões subjetivas, Cansativo, é bom vocês já irem se preparando para efeito de coordenar horário, da prova. Vão ser 2 dias de prova, então é extenuante, Não é fácil você passar aí esse tempo todinho fazendo prova, um final de semana inteiro, além do nervosismo, da tensão. Às vezes a prova vem complexa, uma outra questão você não domina, mas tranquilizem, até se tiver uma ou outra dificuldade, a hora agora para refazer todas as dúvidas, e não se preocupe que a prova não foi essa, O importante é você acertar no dia da prova, 23 e 24 de janeiro, e com certeza, vocês vão lograr a aprovação. Então, queria mandar um beijo aí para o pessoal do grupo do WhatsApp, que a gente está fazendo uma espécie de coach para a aprovação de vocês, A Paola, o Otegildo, a Lorena, nomes aqui que eu vou esquecer, são muitas pessoas, e quem naturalmente ainda não faz parte do nosso curso, mas está aí, participou do simulado e vai acompanhar conosco a correção. Pois bem, vamos sem mais delongas para a primeira questão do simulado. Vamos dar uma olhada no que pedia o enunciado da primeira questão da prova. Então vamos lá. Diz o enunciado, é uma questão de direito administrativo. Juliana Soares, analista da Receita Federal do Brasil, integrante da equipe de licitações da Superintendência da Receita Federal na 8ª Região Fiscal em São Paulo, atendendo à demanda dos servidores daquele órgão e a pedido do Banco do Brasil, consulta quem? A Procuradoria da Fazenda Nacional em São Paulo, naturalmente, sobre a possibilidade de reservar um espaço, no qual funciona o Centro de Atendimento ao Contribuinte para instalação de um terminal de atendimento eletrônico e bancário da instituição financeira mencionada. Então percebam, volta para mim rapidinho. Qual que é a situação envolvida? Você tem um órgão administrativo, um órgão da administração pública, a Receita Federal do Brasil, que pretende instalar aí um posto bancário nas suas dependências. Qual a solução jurídica que a gente tem que dar nesse caso? Primeiro, a gente tem que avaliar N questões. Ora, o pedido é do Banco do Brasil e dos servidores. Naturalmente, a maioria dos servidores públicos federais tem conta no Banco do Brasil. Não é obrigatoriedade. Mas a maioria tem conta no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica. Tem gente que tem conta no Bradesco, no Itaú, mas não é a grande massa dos servidores públicos federais. HSBC, raro. Então você já começa a pensar nisso aí. Olha, será que numa situação como essa, eu estou privilegiando o interesse da administração pública e dos servidores e estou, por exemplo, impedindo a concorrência? Olha, imagine, se o HSBC tiver interesse, mas olha, se eu botar um posto bancário no prédio da Procuradoria, ou no caso aí da questão, no prédio do Centro de Atendimento ao Contribuinte do HSBC, será que ele vai ter procura? Será que o próprio HSBC tem interesse nisso? Só para citar uma das instituições bancárias. Sabe quantas instituições bancárias funcionam, tem autorização para funcionar segundo o Banco Central? 158 instituições bancárias. Então, naturalmente, não faz sentido você imaginar que vão
vão ter lá 158 postos bancários, até porque não vai ter espaço suficiente. E isso é um item a se considerar. Vai ter espaço? Não vai ter espaço? Tem demanda? Quem deseja instalar o posto lá bancário no órgão público? São todas as instituições, todas 158? Não, é meia dúzia, ou é duas, é uma só. Então isso tudo vai ser levado em consideração para construir o parecer. Mas vamos voltar à questão e ver o que é que o enunciado pedia para a gente. Qual que era a pergunta da questão envolvida? Vamos lá. Na qualidade de procurador da Fazenda Nacional, elabore parecer a respeito do tema, discorrendo a respeito da necessidade ou desnecessidade de realização de procedimento licitatório. Então, o primeiro ponto importante é saber se eu preciso ou não realizar licitação. Do instituto jurídico cabível para efetiva utilização do espaço pretendido. Né? Vou fazer o quê? Um arrendamento, uma locação, uma cessão. Qual será o instrumento cabível? Depois, falar sobre a onerosidade ou gratuidade da operação, bem como considerar que o prédio no qual funciona o órgão público é objeto de locação. Pois bem, volta para mim. Gente, para construir o parecer, vocês precisam ter em mente justamente essas questões. 1. Vou precisar realizar a licitação. 2. Vou precisar avaliar se vai ser oneroso ou se vai ser gratuito, né? Qual instituto cabível e, por fim, a questão do detalhe, né? É um prédio objeto de locação. Vejam, quando a gente estudou bem público, né? Na aula que a gente viu do nosso simulado de segunda fase, né? A gente preparou para vocês aí quase 40 horas, né? De conteúdo. Quando eu falei de bem público, a gente tem duas teorias, né? Aquela teoria mais restrita, que diz, ó, só aquilo pertencente a uma pessoa jurídica de direito público, e tem uma teoria mais ampla que diz, olha, na verdade, bem público considera-se todo aquele bem afetado, né, à consecução de um interesse público, né? No caso aqui, o centro de atendimento contribuinte, ainda que não seja de propriedade da administração pública, né? Direta e indireta. Ok? Então, muita atenção quanto a isso. Então, para efeito, né, do último detalhe, não importa se o prédio é locado ou não. A solução será a mesma. Tá? A gente pega a teoria mais ampla, né, que considera bem público independentemente do fato de ser propriedade ou não. O que vai prevalecer aí é a consecução do interesse público. Tá afetada a prestação de um serviço público? Tá. É onde funciona o Centro de Atendimento ao Contribuinte da Receita Federal em São Paulo. Ok? Então, primeiro detalhe, ter atenção quanto a isso. Demais, precisa de licitação ou não precisa de licitação? Ora, você tem dois institutos que a gente viu nas aulas. Você tem a dispensa e tem a inexigibilidade. A inexigibilidade, né, no caso de uma contratação direta, né, estou falando, a inexigibilidade é quando há inviabilidade de competição. A inviabilidade de competição, no caso, não acho, não creio. São 158 instituições financeiras, então não há inviabilidade de competição. Pode haver dispensa da realização de licitação? Vai depender. Vai depender de quê? Ora, você tem que avaliar se existe ou não espaço físico disponível. Existe espaço físico disponível? A princípio, sim. Quantas empresas demandaram a instalação do posto bancário? Apenas uma, o Banco do Brasil. Preciso realizar uma licitação? Quem atenderá o interesse da administração pública e de seus servidores? É o Banco do Brasil ou todas as 158 instituições financeiras? Nesse caso está muito claro que é só o Banco do Brasil, que eu tenho um espaço físico disponível e mais, que eu atendo o interesse dos meus servidores e o interesse da administração de ter lá um posto bancário do Banco do Brasil. Então, preciso realizar a licitação? Em tese, era possível realizar a licitação, mas no caso, eu não preciso realizar a licitação, desde que haja espaço físico suficiente e que não tenha mais interesse de outras instituições bancárias. Então, posso dar o parecer pela dispensa de licitação no caso? Posso, perfeitamente. É o entendimento da Procuradoria. Eu fiz essa questão, gente, baseado num parecer, né, do nosso órgão de consultoria jurídica em matéria de licitações e contratos. Isso é um entendimento consolidado no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Em situações que tais de instalação de postos bancários em órgãos públicos, desde que haja espaço físico suficiente, desde que não haja interesse de outras instituições financeiras, é possível sim dispensar a licitação. Esse entendimento é exclusivo da PGFN, professor? Não, o TCU já entendeu da mesma forma também.
certo? Então o TCU também tem entendimento consolidado nesse sentido. Então se for instalar um posto bancário, pode-se fazer por dispensa de licitação. Professor, e poderia cair na prova só posto bancário? Não. Poderia falar de creche, poderia falar de restaurante, todos esses empreendimentos, né, privados, né, que se instalam em órgãos da administração pública, desde que atendam o interesse público, o interesse nacional, né, e, naturalmente, o interesse dos servidores, é possível que isso seja levado a efeito. Seja levado a efeito a partir de que posição? De uma licitação propriamente dita? Aí vai depender. Nesse caso de posto bancário, eu posso dispensar a licitação se eu tenho interesse só do Banco do Brasil. Professor, eu posso dispensar porque o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista pertencente à União? Não tem nada a ver. Tá? Nada a ver. Eu dispenso porque eu tenho espaço físico e foi apenas ele que manifestou a situação. E apenas ele é o que atende o interesse dos servidores. Não poderia, por exemplo, sei lá, pegar o Banco do Estado de Santa Catarina e instalar lá na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em Brasília. Né? Até o banco provavelmente não haveria interesse, nem tampouco dos servidores. Tá? Então você tem que ter uma correlação aí de razoabilidade para resolver essa situação. Ok? Então, o primeiro ponto, né, com relação à licitação, eu posso sim dispensar. Então, meu parecer poderia sim ser nesse sentido, com base nesses argumentos que eu acabei de mencionar para vocês. Ok? A questão ainda pedia para que a gente falasse sobre onerosidade e gratuidade dessa situação. Ora, vejam, eu estou diante de quê? De um empreendimento com fim lucrativo. Então, o Banco do Brasil tem fim lucrativo, negociações em bolsa de valores. Então, naturalmente, essa sessão, né, e aí eu já adianto, né, o Instituto Jurídico, essa sessão tem que ser onerosa, tá? Tem que ser onerosa. Essa sessão vai ter que ser onerosa. Por quê? Porque é um empreendimento com fins lucrativos. E onerosa em que sentido, professor? Fazer um contrato? Olha, veja, aqui estamos falando de locação, né? Então vamos considerar até os dispositivos da lei de locação. E o que vai haver é um rateio de despesas, inclusive das despesas com relação ao contrato de locação. Então você faz, o posto bancário do Banco do Brasil vai ocupar uma fração de 0,01 metro quadrado, né, de toda o empreendimento locado. Numa situação como essa, eu pego 0, isso, multiplico, divido, né, pelo valor da locação, e isso vai ser o quanto que o Banco do Brasil terá que pagar mensalmente para a administração pública. E mais, vai ficar só na locação? Não. Condomínio, despesas com limpeza, então, pessoal terceirizado, quanto custa o contrato de terceirização de limpeza? Você pega a fração e coloca na fatura do banco, né? Quanto custa a energia elétrica? Quanto custa a água? Quanto custa os telefones? Então, todos vamos dizer assim, essas despesas vão ser rateadas com o Banco do Brasil. Por quê? Porque ele vai ocupar um espaço público, ele tem um fim lucrativo, ele atende interesses servidores, atende o interesse público, atende o interesse nacional, atende perfeitamente. Isso tudo está previsto em lei, tá? Lei 9.000, né? 636 de 98. Lei 9.636 de 98. Lá no artigo 18, gente, ele disciplina, né, a situação que dá a entender o nosso, melhor dizendo, que traz, né, o Instituto Jurídico cabível. Essa lei, gente, disciplina a administração dos bens imóveis da União. Tá? Então, dos bens imóveis da União, a administração está a cargo, né, disciplinada pela Lei 9.636 de 98. E diz o artigo 18, a critério do Poder Executivo poderão ser cedidos. Cedidos, então vou fazer uma sublocação, professor? Não. Vou fazer um arrendamento, né, uma permissão, uma concessão, até porque não tem propriamente dita licitação, já que eu vou dispensar. Né? Então, nesse caso, é cabível, segundo, com base em quê? Qual o dispositivo? Artigo 18 da Lei 9.636, que diz, a critério do Poder Executivo, poderão ser cedidos gratuitamente ou em condições especiais, sobre qualquer dos regimes previstos no Decreto-Lei 9.760 de 46, imóveis da União aí está aqui, ó, no inciso 2º, pessoas físicas ou jurídicas, em se tratando de interesse público e social e de aproveitamento econômico de interesse nacional. São os requisitos que eu mencionei para vocês. Né? Tem que satisfazer isso? Tem que satisfazer isso. Artigo 18 da Lei 9.636, ok?
No parágrafo 5º, né, fala que a cessão, quando destinada à execução de empreendimento de fim lucrativo, Banco do Brasil, será onerosa. E sempre que houver condições de competitividade, deverão ser observados procedimentos licitatórios. Não há condições aqui de competitividade, ok? Então, com isso, a gente mata o fundamento jurídico da primeira questão. Primeiro, o fato de ser locação impede a cessão desse bem? Não impede. O fato de ser locação não impede a cessão do bem. Segundo, qual é o instituto cabível? Justamente a cessão. Com base em que dispositivo? Artigo 18 da Lei 9.636. Terceira questão a observar. É necessária licitação? Não é necessária licitação. Nesse caso, pode ser realizada uma dispensa. Quarto requisito a observar. Ela será onerosa ou ela será gratuita, professor? Aqui ela será onerosa porque eu estou cedendo um bem a um empreendimento com fim lucrativo. Parágrafo 5º do artigo 18 da Lei 9.636 de 98. Com isso eu fechava meu parecer. Questões formais. Professor, como redigir um parecer? Né? Olha, tem um manual, gente, né, acessível a todos, da Presidência da República. Vocês colocam lá, Manual de Redação de Pareceres da Presidência da República. Tá? Normalmente, os pareceres da Procuradoria, cada parágrafo ele tem um número. Então, 1 ponto faz um parágrafo, 2 ponto, 3 pontos, até para ficar mais fácil a consulta. Você fala, ó, o item 10 do parecer 1000 de 2010, né, diz tanto. Então, normalmente é dividido em itens. Normalmente, eu não falei aqui na questão, mas dispensa-se o relatório. Você vai para a fundamentação e para o dispositivo. Fundamentação jurídica. Nunca esquecer de mencionar os artigos, os quais você está tratando. Então, você poderia falar aqui, né, num sentido mais amplo, até porque a correção aqui é um pouco apertada. Mas sempre que eu for falar de um parecer, gente, abrir o leque. Eu estou falando de bem público, então traz a teoria do bem público, né? Inclusive, ela servia, né, para efeito de analisar a questão do prédio ser locado ou não. Traz a teoria do bem público, né, aquela questão mais restrita, a questão mais ampla. Depois, né, fala das possibilidades de licitação, para depois falar da possibilidade aqui, no caso específico, de dispensa. E aí tinha que ir para o artigo 18 da Lei 9.636, certo? Então, a lei específica, né, normalmente, talvez vocês até então não tenham ouvido falar dela, mas ela é importantíssima quando se fala em cessão de bens da União, né, em administração de bens da União e em cessão em particular, que é o objeto aqui da nossa análise, certo? Então, sempre tentar partir do mais amplo para o mais restrito. E sempre que tiver um dispositivo envolvido, citá-lo expressamente. Nunca esquecer de citar os dispositivos. Depois da fundamentação, você divide em tópicos, né? Aí vai a seu critério. E aí no final você faz a conclusão do parecer. E aí você recupera todo o raciocínio, né? E bota a consideração superior, data, Procurador da Fazenda Nacional, ok? Lá em cima você bota parecer, número tal, né, barra PGFN, né? Normalmente você poderia colocar, talvez, eu não sei, para efeitos de identificação, mas PGFN, MF, Ministério da Fazenda, barra AGU, né, Advocacia Geral da União, ok? PGFN, MF, AGU, né, sempre do órgão menor para o maior, apesar que MF e AGU são ambos ministérios, né, da esplanada. Pois bem, fechada essa primeira ideia, né, da primeira questão, quero parecer, né, sempre, professor, eu acho que não ataquei muito bem um ou outro tema, sempre dissertar e escrever o máximo possível, gente, nunca esqueçam disso, tá? Tragam o máximo de informações possíveis na prova, isso é muito importante na hora da correção, demonstrar conhecimento é muito importante, certo? Nunca seja muito sucinto. Né? Apesar que tem gente que tem um perfil realmente mais sucinto, mas de preferência, escrevam, né, o máximo de ideias possível. Agora, é claro, tem que ter uma concatenação, não é ideias perdidas, ok? Vamos para a segunda questão, né? São 3 questões agora subjetivas. Vamos para a segunda questão. O que é que nos dizia a segunda questão? Auditor da Receita Federal do Brasil, mediante solicitação de informações diretamente de instituição financeira, lançou o imposto de renda pessoa física de Jéssica Linhares, que havia declarado movimentação financeira aquém do montante apurado em investigação. Pois bem, considerando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e a legislação
a respeito do tema, muita atenção, questiona-se tal lançamento, em virtude das circunstâncias apontadas, melhor dizendo, mostra-se nulo, porque justifique, certo? Volta para mim. Gente, essa é uma questão que relaciona aquilo que a gente discutiu, né, na nossa aula de limitações constitucionais ao poder tributar, que eu falei de privacidade, intimidade e da quebra do sigilo bancário por autoridades fiscais. Professor, como que está isso no âmbito da jurisprudência? Vejam, nos TRFs há vacilação, tá? Tem alguns TRFs que consideram constitucional a quebra, tem outros que não. O que importa em termos de jurisprudência é que não há ainda uma posição pacífica e específica do Supremo Tribunal Federal, estou falando de direitos fundamentais, é ele que vai decidir por um fim, uma tábua nessa questão, sobre esse tema. Professor, eu vi algo, né, dizendo que o Supremo já tinha decidido pela inconstitucionalidade do artigo 6º da Lei Complementar 105 de 2011. O que diz o artigo 6º? Justamente ele permite aquilo que aconteceu na questão, que a Receita, né, que é auditor, que a autoridade tributária quebre diretamente o sigilo bancário para efeitos de lançar o tributo. Isso não é novidade, tá? A própria lei, quando foi criada, né, a CPMF, já permitia também essa situação. Mas, naturalmente, a CPMF foi extinta e, com isso, aquela disposição. Permanece no nosso sistema o artigo 6º da Lei Complementar 105 de 2011, dizendo o seguinte: a autoridade pode quebrar o sigilo bancário? Pode. De pessoa física e de pessoa jurídica para lançar tributo? Pode. Está lá prescrito expressamente na lei. O Supremo decidiu por 5-4 que esse dispositivo do artigo 6º era inconstitucional. Esse recurso extraordinário já transitou em julgado, professor? Não transitou em julgado. Esse recurso extraordinário tem repercussão geral? Não tem repercussão geral. Se ele não tem repercussão geral e se ele não transitou em julgado, isso é entendimento consolidado, gente, pela inconstitucionalidade de forma alguma. E ainda que o Supremo tivesse dado esse precedente, foi numa composição plenária diferente da atual, e o caso, como não tem repercussão geral, ele é restrito ao âmbito daquelas partes envolvidas. E mais, se o Supremo julgou por 5-4, ele não observou a reserva de plenário. Se ele não observou a reserva de plenário, artigo 97 da Constituição, ele deveria ter reservado para poder declarar a inconstitucionalidade de uma norma. Em razão disso, o que é que fez a PGFN no caso desse RE? Interpôs um embargo com efeito modificativo para fim de colher o 11º voto, que era justamente do Joaquim Barbosa, na época, que estava ausente do plenário e que não pôde votar. Ora, se não houve, né, a colhida desse voto, como que o Supremo pode declarar a inconstitucionalidade de um dispositivo sem respeitar o artigo 97? Quando ele, várias oportunidades, já disse que o artigo 97 deve ser respeitado não só nos tribunais inferiores, mas também no próprio Supremo Tribunal Federal. A gente tem um precedente isolado, né, da relatoria da ministra Ellen Grace, que fala sobre essa questão do artigo 97, mas não ficou claro para a jurisprudência. O que a gente entende é que, tanto no Supremo como em qualquer outro tribunal do país, se você for declarar a inconstitucionalidade de uma norma, é necessário respeitar o artigo 97. Nesse caso, foi respeitado, professor? Não foi. Então, a Procuradoria interpôs o embargo com efeito modificativo e esse embargo está pendente de julgamento. Está pendente de julgamento. Se não foi ainda julgado, como que eu posso considerar que a jurisprudência do Supremo ela é contrária ao interesse da Fazenda de quebra do sigilo bancário para efeitos de lançamento do tributo? Então, numa situação como essa, o lançamento efetuado mostra-se nulo de forma alguma, porque ele está plenamente acolhido pelo artigo 6º da Lei Complementar 105. Então, ele é rígido, ele não pode ser, de forma alguma, né, declarado a sua nulidade. Então, é possível a quebra do sigilo bancário, né, por ordem direta da Receita? Sim, com base em quê? No artigo 6º da Lei Complementar 105 de 2011. A jurisprudência tem entendimento vacilante? Sim. No Supremo já tem esse precedente, mas foi 5-4, a gente não pode levar em consideração. E temos várias ADIs que o Supremo deve pautar para julgamento. Como isso não ocorreu ainda, o que se considera é a plena licitude de condutas como essa. Então, a Receita pode sim quebrar o sigilo bancário para efeito de lançar o tributo. Então, se mostra nulo? Não se mostra nulo, ok? Vamos, então,
para a segunda questão, né, subjetiva, que falava para a gente sobre a possibilidade do controle incidental ultrapassar a esfera das partes. Diz a questão 3. Em que medida uma decisão fruto de um controle incidental de constitucionalidade pode alcançar e ultrapassar os efeitos interpartes tradicional de tais espécies de decisões? Volta para mim. Gente, volta para mim. Gente, vamos lá. O que acontece? Quando a gente fala, né, em controle de constitucionalidade, a gente pode, né, fazer aqui uma breve revisão sobre a questão histórica. A gente pode voltar lá atrás, né, em 1891, Rui Barbosa instala aí o controle, né, de constitucionalidade incidental, baseado no sistema americano, né? Ele bebe lá na fonte americana, né? Ela que vem já tradicionalmente desde 1804, né? Com a decisão do Madison versus Marbury versus Madison, melhor dizendo, né? Em que pela primeira vez, né, no mundo, né, uma corte constitucional declara a inconstitucionalidade de um ato legislativo. Até então isso era novidade, hoje a gente encara isso com a maior naturalidade do mundo, né? Mas até então, pela separação de poderes, não havia essa interferência tão direta. A própria corte americana demorou aí mais ou menos uns 50 anos, para só em 1850, né, no caso Dred Scott, né, um caso que ficou manchado na história da corte americana, em que eles declararam a inconstitucionalidade de uma norma, né, que representava a liberação dos escravos nos Estados Unidos, porque eles disseram na época que a lei não podia ir de encontro ao que dizia a Constituição, que é justamente a ideia do controle de constitucionalidade. A Constituição está acima e as normas estão abaixo, devem uma obediência. A Constituição ela é suprema. E eles diziam à época que uma lei não poderia atingir o direito de propriedade, vejam só. Né? Vejam só, eles diziam que justamente a escravidão estava albergada no direito de propriedade, o escravo era a propriedade, né, do cidadão branco americano, e uma lei não poderia destruir esse direito de propriedade. Se envergonha até hoje, né, o caso Dred Scott, 50 anos de gap aí entre 1804 e 1850. Depois isso foi se consolidando, naturalmente, até que em 1891, no Brasil, né, sobre a batuta do Rui Barbosa, a gente instala um controle de constitucionalidade incidental. Mas a grande questão aí envolvida, né, e que vem até os dias de hoje é, sobretudo pensando numa sociedade de massa, uma decisão, gente, individual, ela ficar restrita apenas às partes é muito complicado. Eu preciso expandir esses efeitos. E toda a história constitucional brasileira se a gente fosse colocar uma seta, né, no sentido de individualização da decisão e expansão da decisão, seria uma construção no sentido da individualização à expansão. Então eu saio de um controle incidental de efeito interpartes para, em 1934, né, com a disposição, salvo engano, do artigo 94, inciso 6º, se eu não me engano, o inciso 4, né, que passou a dizer que o Senado Federal poderia suspender no todo ou em parte o ato declarado inconstitucional pelo Supremo. Opa, eu já começo a construir a possibilidade da decisão não ficar mais restrita às partes, e sim ela poder ser expandida. Esse dispositivo de 34 vem até os dias de hoje e está inserido no artigo 52, inciso 10 da Constituição, que é a possibilidade do Senado, no controle incidental de inconstitucionalidade, declarar, ou melhor dizendo, suspender no todo ou em parte uma lei declarada inconstitucional pelo Supremo. Então aquela decisão que ela era restrita às partes passa a ser amplificada. Então você tem quais os instrumentos possíveis? O primeiro é esse, né? A própria construção do modelo foi culminar em 1965, né, com a emenda constitucional, né, a emenda constitucional número 16, né, que estabeleceu o controle concentrado de constitucionalidade. Muito tímido à época, né, a gente vivia uma ditadura, a legitimidade era exclusiva do PGR, muito tímido. Mas em 88 a gente tem uma ampliação de legitimidade e das ações de controle de constitucionalidade concentrada. Então você já tem uma ampliação. Mas a questão nos perguntava apenas da situação em que o controle incidental teria uma expansão. A primeira situação é o artigo 5210, que é a resolução do Senado. É a possibilidade do Senado suspender no todo ou em parte uma lei declarada inconstitucional. É a primeira situação, prevista no ordenamento jurídico atual, de 1988. Segunda situação, né? Hoje a inovação legislativa do processo, né, que é a possibilidade da repercussão geral. Né? É um instituto que você tem, olha, a partir do momento em que o Supremo decide, esse caso tem repercussão geral,
essa decisão vai irradiar efeitos sobre outros processos. Eu citei para vocês, né? Eu disse, olha, no caso da Lei Complementar 105, apesar do Supremo ter declarado a inconstitucionalidade, mas o processo não transitou em julgado, cabe embargo, vamos imaginar que ele tenha decidido por 6-4, que não foi. Essa decisão terá efeito sobre outros processos, professor? De forma alguma, o caso não tem repercussão geral. É uma indicativa de jurisprudência? Sim, mas obriga os demais tribunais ou a própria administração pública a julgar dessa forma? De forma alguma. Então, a repercussão geral é um instituto muito importante, porque à medida que o Supremo reconhece e decide um caso sobre o rito da repercussão geral, aí nessa situação ela tem irradia efeitos sobre outras situações. E, por fim, a ideia da súmula vinculante, né, que é o instituto mais novo, no sentido de aproximar, né, o sistema americano, do sistema americano do stare decisis, né, da decisão padronizada, né, da decisão standard. A gente não tinha isso no ordenamento. A gente importou o controle incidental, mas não importou, ao mesmo tempo, o stare decisis. Ele foi sendo construído. Né? Você pode até colocar, né, o professor José Levi, de Constitucional da USP, até coloca o controle concentrado como uma hipótese de aproximação desse stare decisis. Mas, a regra geral que você tem é a resolução do Senado como uma expansão desses efeitos, a repercussão geral e a súmula vinculante. Tá? Então, são 3 institutos que demandam essa expansão, com a própria possibilidade da reclamação constitucional também. Né? Você pode, via reclamação constitucional, né, justamente o quê? Trazer uma decisão que está de desacordo com a Constituição Federal, passar, ou melhor dizendo, desacordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, passar a ter essa expansão. Então, muita atenção quanto a essas possibilidades, em termos de controle de constitucionalidade, isso é um tema importantíssimo. E a gente respondia a questão com esses institutos, ok? Vamos então agora para a última questão da parte 1, né? A questão de número 4. Questão de número 4. Quais as hipóteses nas quais a Receita Federal do Brasil pode tomar as declarações de compensação apresentada pelos contribuintes como compensações não declaradas? Como compensações não declaradas. E em tais situações, qual a multa cabível? E mais, caso apresentado recurso, tal pedido possui efeito suspensivo, justifique. Volta para mim, gente. Percebam, qual a situação aqui? Professor, essa daqui eu não estava muito bem consciente da legislação. Olha, uma legislação importantíssima em termos de compensação, gente, é a Lei 9.430. Lei 9.430. Certo? Do que se trata de compensação não declarada? Vejam, regra geral, né, quando você tem um crédito para a fazenda, você pode apresentar uma DECOMP, uma declaração de compensação. Essa declaração de compensação, ela extingue o crédito sobre condição resolutória. Tá? Então eu digo, olha, eu devo tanto de IPI e aí eu tenho um crédito de tanto. Eu apresento a declaração de compensação e esse meu débito, né, de IPI passa a ser extinto em razão do meu crédito de compensação, tá? Mas sobre condição resolutória, de o quê? De homologação por parte da Fazenda, tá? Então a Fazenda vai dispor de um prazo de 5 anos para poder homologar ou não aquela compensação. Tem um crédito, apresento uma declaração de compensação, posso extinguir, né, um outro crédito, né, um débito perante a Fazenda Nacional, ok? Apresento essas declarações. Professor, a Fazenda não homologou. O que é que acontece numa situação como essa? Eu posso apresentar uma impugnação, que a gente chama de manifestação de inconformidade. Eu não me conformo com a decisão administrativa, apresento essa decisão. Apresento impugnação àquela decisão administrativa que não glosou, né, os meus créditos de compensação. A administração permanece decidindo da mesma forma, ou seja, ela não mudou o juízo, né? Ela permanece com o mesmo raciocínio. O que é que acontece? Eu posso fazer um recurso para o CARF, né? O famoso CARF agora, né? Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Então, vejam, apresento uma DECOMP, se a DECOMP não for homologada, extinguir o crédito. Se ela não for homologada, eu posso apresentar uma manifestação de inconformidade. Se essa manifestação de inconformidade for julgada improcedente, eu posso apresentar um recurso para o CARF. Professor,
E durante esse trâmite, o que é que acontece com o crédito? Ele pode ser imediatamente cobrado? Não pode, porque segundo a Lei 9.430, tá? Artigo 74, gente, muita atenção. Professor, eu não quero ler a Lei 9.430 não, muito grande. Lê somente o artigo 74. Dá uma olhada no artigo 74. O que é que diz o artigo 74? A manifestação de inconformidade, parágrafo 5º, vai dizer o seguinte: a manifestação de inconformidade, ela suspende a exigibilidade do crédito nos termos do artigo 151, inciso 3º do CTN. Então, se eu apresento a manifestação de conformidade, qual que é o efeito? O crédito fica suspenso. Então, apresento uma DECOMP. A DECOMP foi considerada improcedente, não se homologou a DECOMP. Apresenta uma manifestação de conformidade. Preciso pagar? Preciso depositar o valor? Não preciso. Por quê? Porque a manifestação ela já tem um condão de suspender a exigibilidade do crédito, nos termos do artigo 151.3 do CTN. Depois, eu posso fazer um recurso para o CARF. Agora, vejam, a Receita começou a receber muitos créditos, né, nessas declarações de compensação totalmente equivocados. Créditos que sabidamente improcedentes, que o contribuinte se utilizava dessa sistemática de apresentar a DECOMP e depois a manifestação de conformidade, depois o recurso para o CARF, para suspender a exigibilidade do crédito e jogar esse passivo tributário lá para frente. Porque ele sabe que essas decisões demoram anos e anos a fio. E o fato de suspender a exigibilidade do crédito ou manifestação de conformidade era favorável ao contribuinte. Aí, o que é que a Receita fez? Né? O que é que a administração fez? O que é que a União fez? Aprovou uma lei dizendo o seguinte: olha, em casos que tais, em casos manifestamente ilegítimos, de créditos manifestamente ilegítimos, e aí ele elencou no artigo 74, parágrafo 12º, eu considerarei como uma declaração de, ou melhor dizendo, como uma compensação não declarada. E qual é o efeito disso, professor? O efeito é justamente que o recurso, porventura apresentado diante dessa consideração de não compensação, vai ser justamente um recurso sem efeito suspensivo. Então vai ter que pagar. A exigibilidade do crédito começa de maneira imediata. Então percebo, para o contribuinte é ruim, porque eu tenho uma compensação não declarada, significa que eu não posso apresentar a manifestação de conformidade porque ela não vai ter o efeito suspensivo. Posso apresentar um recurso, sim, pelo direito de petição, mas não tem um recurso propriamente dito com efeito suspensivo. Não tem recurso com efeito suspensivo. E mais, em situações que tais, que está provado, né, está implícita a má-fé do contribuinte, a multa é de 50%. A manifestação de conformidade é outra situação, não tem essa multa de 50%. Então percebam, vamos dar uma lida nos dispositivos para que vocês compreendam melhor. Diz o parágrafo 2º, 12º, melhor dizendo, do artigo 74 da Lei 9.430. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses previstas no parágrafo 3º deste artigo, em que o crédito seja de terceiros, refira-se a crédito prêmio, instituído pelo artigo 1º, né, do Decreto-Lei 491, refira-se a título público, acontece muito, né? Você pega aqueles títulos lá da Eletrobras, seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado. Olha, se não transitou em julgado, a gente vai discutir isso na peça, artigo 170, inciso A, melhor dizendo, 170A do CTN, proíbe a compensação de crédito que não foi ainda objeto de decisão transitada de julgado. Se não foi ainda objeto de decisão transitada de julgado, como que eu posso compensar o crédito? Isso já está pacífico na jurisprudência. Então apresenta essa declaração de compensação, percebam, de má-fé, justamente o quê? Para suspender a exigibilidade do crédito. Mas como o parágrafo 5º proíbe essa suspensão de exigibilidade, esse recurso porventura apresentado, ele não vai ter o efeito suspensivo. Ok? Então vamos lá. Ainda sobre os créditos. Seja decorrente, não se refira a tributos ou contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil. Certo, gente? E o parágrafo 5º, ou melhor dizendo, o parágrafo 11º, que eu citei para vocês, a manifestação de inconformidade, o recurso, né, obedecerão o rito do Decreto 70.235, tá? Relativamente ao débito objeto de
compensação. Aí o 13º vai dizer o efeito suspensivo, né, da manifestação de conformidade previsto no parágrafo 2º, 5º e 11º, ele não se aplica, né, não se aplica às hipóteses previstas no parágrafo 12º, ok? Então, quando a questão fala, né, de que quais são as hipóteses, né, de compensação não declarada, bastava dar uma olhada, né, do que dizia o artigo 74 da Lei 9.430, ver as hipóteses, está lá no parágrafo 12º, dizer que o recurso porventura apresentado não tem efeito suspensivo e acrescentar que a multa cabível é de 50%, ok? Compreenderam? Tranquilo? Vamos então para a parte 2 desse simulado. Vamos para a parte 2 do simulado. Vejam, diz a questão, uma empresa, né, faltou o azinho aí, importadora, denominada LLCR, realiza operações na qual adquire do exterior lote de peças de vestuário de marcas famosas. Em razão de tal operação, foi compelida a, seguindo, pagar um imposto sobre produtos industrializados, tanto no desembaraço aduaneiro, quanto na saída do produto de seu estabelecimento, com destino a comerciante do setor de moda da cidade de Goiânia. Então percebam, eu tenho o quê? Uma importadora que importa peças, naturalmente importa peças do exterior e as revende aqui no mercado interno. E aí é tributada tanto na entrada do produto quanto na saída do estabelecimento. Insatisfeita com tal exigência, a empresa importadora ajuiza ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, objetivando, inicialmente, suspender a exigibilidade do crédito de IPI na operação de revenda do produto no mercado interno, bem como extinguir o crédito lançado com base em tal operação. E outras anteriores da mesma natureza, ocorrida nos últimos 10 anos. Então percebam, né, você tem aí um pedido aí de repetição de débito de 10 anos, né? Não faz muito sentido. A gente sabe que é de 5 anos, tá? E tem um pedido aqui para suspender a exigibilidade do crédito, né, na operação de revenda e de extinção das outras operações. Uma vez que não há industrialização do produto na operação de venda que se segue à importação, justamente a argumentação dos contribuintes. Pois bem, na qualidade de procurador da Fazenda Nacional, devidamente citado, elabore a peça judicial cabível, considerando o pedido de antecipação de tutela formulado pela empresa, você vai ter que defender, abrir um tópico específico para falar disso, em sua inicial, quanto à suspensão da exigibilidade do crédito decorrente da operação de saída do produto de estabelecimento importador, o pedido de compensação imediata do crédito, ele também faz esse pedido como tutela liminar, com contribuições destinadas à Seguridade Social, então tem um pedido de compensação com contribuições, de um imposto com contribuições, e ainda o pedido de repetição de indébito dos últimos 10 anos. Volta para mim. Gente, pode até não ser que caia essa tese específica na prova de vocês, eu até estou apostando pouco nela, a gente viu aqui com bastante vagar durante o curso, né, da segunda fase, a gente já ministrou algumas aulas a respeito desse tema. Mas é muito provável que caia, né, alguma questão na peça falando dessa possibilidade de compensação liminar, de suspensão da exigibilidade do crédito em tutela liminar, né, de repetição com um prazo de 10 anos. Então isso aí pode ser que seja objeto de análise numa peça processual de vocês. Então vocês têm que ter atenção quanto a isso. Mas vamos primeiro ao mérito, né? Qual a peça cabível? Aqui muito simples, né? Uma contestação, né? Foi citada, é inicial ainda, você vai apresentar uma contestação. Então endereça lá, né, para o juízo federal específico, né? Aqui não cita, né, a cidade, poderia ser de repente o DF, mas você não pode, né, estabelecer isso como critério. É apenas um simulado, a gente não teve, né, o apreço a esses detalhes específicos. Então, endereça direitinho, vem para o cabeçalho, né, fala da União, pessoa jurídica de direito público interno, né, nos termos representada pelo Procurador da Fazenda Nacional, nos termos da Lei Complementar 93, fala de todos aqueles dispositivos, dos dispositivos do CPC que falam sobre a questão da contestação, e aí vai para os fatos, né, faz um resumo, e depois para o direito. Veja, o que é importante aqui falar em termos de direito? Primeiro, a gente está falando de IPI,
do estabelecimento importador. A industrialização na operação seguinte não há. Ele já compra o produto industrializado via importação. Só que o fato gerador do IPI está estabelecido ontem, no artigo 46 do CTN. E lá está dito a industrialização, né, ou a entrada do produto industrializado no Brasil. Né? Tem lá prescrito. E as operações de circulação desse produto industrializado, desde que não se trate de operação para consumidor final. Então, se eu tiver, por exemplo, uma importadora que depois vendesse para um consumidor final, nessa segunda operação incidiu o IPI, professor, de forma alguma. Mas nesse caso, ele vendeu para um comerciante. Então, o importador aí é equiparado à industrial nos termos do artigo 51 do CTN. Então, aqui eu tenho, sim, legitimamente, dois fatos geradores. Um, a entrada do produto importado no mercado interno, desembaraço aduaneiro. Dois, a saída do estabelecimento importador. Por quê? Porque o importador ele é industrial, na realidade, de fato, não. Ele é industrial de direito, equiparado a industrial nos termos do artigo 51. A lei faculta isso. O CTN faculta isso. Então, o IPI, que está previsto lá no artigo 153 da Constituição Federal, aí você cita os dispositivos, estabelece que o fato gerador vai ter que ser disciplinado de lei complementar. O CTN disciplina, artigo 46 e 51. É plenamente legítima essa operação de dupla incidência do IPI na entrada e na saída. Então não há como afastar a tributação nessa espécie. Então você vai fazer uma contestação dizendo que, com base no artigo 46 e 51, o importador é equiparado à industrial e é devida sim a incidência do IPI nessa hipótese. A não ser assim, você cria uma hipótese de isenção não prevista em lei. O que não é, né, plenamente cabível, porque o artigo 111 do CTN diz que as isenções se interpretam de maneira o quê? Literal. Se é literal, eu não posso, de forma alguma, ficar criando isenção por decisão judicial. Então, é devido à incidência do IPI na entrada e na saída? Perfeitamente. Quais são os dispositivos? 153, 46 e 51 do CTN, 153 da Constituição Federal. Ok? Esse é o mérito da questão, tá? Tem decisão do STJ admitindo essa possibilidade, professor? Tem. Tem decisão contrária? Também tem. Então, você no STJ você tem dois posicionamentos. Então, aconselho vocês a darem uma pesquisada até para terem maiores fundamentos sobre essa questão, ok? E os resumos de aula que a gente está mandando aí para os alunos do curso. Bem, esse era o mérito da questão. A peça era a contestação e eu preciso agora analisar os pedidos da parte. Primeiro, pedido de tutela antecipada para suspender a exigibilidade do tributo. Aí você vai no artigo 273, você fala que não tem fumaça do bom direito e do perigo da demora, né, da arrecadação. Porque se você suspende a exigibilidade do tributo, a empresa não vai pagar e eu não vou poder arrecadar e não vou poder realizar as políticas públicas. Ok? Então, além do que, não tem fumaça do bom direito, porque se confunde com o mérito da questão. Fora isso, ele pede também para compensar isso liminarmente. Não pode. Artigo 170A do CTN. Eu não posso compensar liminarmente. Só posso compensar a partir de um crédito com decisão judicial transitada em julgado. É até caso, inclusive, do que a gente falou lá de compensação não declarada. Então não é um crédito isto. Isso até já tem súmula do Supremo. É totalmente pacífico, né? É claro que alguns doutrinadores, por exemplo, James Marins, fala que isso é totalmente irreversível, não faria sentido. Mas o STJ já considerou isso de maneira correta, né? Legal, legítima. Tem um RESP sobre essa questão, então você argumenta que não pode haver uma decisão liminar estabelecendo a compensação do crédito. E mais, não pode haver também, gente, muita atenção, uma compensação do IPI com contribuição destinada à Seguridade Social. Só se compensa contribuição destinada à Seguridade Social com contribuição destinada à Seguridade Social, PIS/COFINS com PIS/COFINS, por exemplo, e IPI com Imposto de Renda e RPJ, mas nunca com contribuição destinada à Seguridade Social. Não posso, por exemplo, compensar o IPI com o CSLL. São duas fontes diferentes. A destinação do tributo é diferente. Então, a legislação não permite essa compensação. Então, você tinha que falar também. E, por fim, a repetição de débito de 10 anos, a gente sabe, né, 5 anos, né, já foi fixado pela Lei Complementar 118. A ação foi proposta agora, 2015. Né, então, naturalmente, não haveria possibilidade de estender esse prazo para 10 anos. Ele teria que ser fixado em
5 anos. Então, na remota hipótese da procedência do pedido, a repetição tem que ficar estrita a 10 anos. E mais, né? Hoje a jurisprudência admite a possibilidade de você compensar com outros créditos ou ainda receber via precatório. Ok? Com isso, a gente resolvia a peça processual da prova. Vamos agora para as questões subjetivas, gente. 3 questões subjetivas. A segunda questão, eu vou pular, é a única que eu vou pular, porque vai ficar a cargo do professor André Ramos, né? Ele vai discutir aí com vocês, vai gravar um vídeo simples para tratar desse tema. A terceira, né, diz o seguinte: uma lei resultante da conversão de medida provisória, aprovada em 2013, vejam, uma lei resultante da conversão de medida provisória aprovada em 2013. Muito importante essa data, tá, gente? Que fora emendada com conteúdo que não lhe dizia respeito, né? É o famoso quê? Emenda pirata, contrabando legislativo, tá? Contrabando legislativo, né? Isso acontece de forma relativamente comum, tá? Estranho ao seu objeto inicial, ou seja, não tinha pertinência temática. As chamadas emendas piratas, né? Contrabando legislativo. Ela é considerada constitucional? Justifique. Então vamos lá, volta para mim. Pessoal, muito simples essa questão, né? De acordo aqui com a jurisprudência recente do Supremo, setembro de 2015, tá? Medida provisória. Vejam, isso acontece com relativa frequência. O Executivo manda a medida provisória para o Congresso, quando chega no Congresso, se o Congresso aprova sem alterações, não precisa nem levar a sanção. Mas, normalmente, o que acontece é justamente alterações do Congresso. Se essas alterações não têm pertinência temática, aí, o que é que vai acontecer? Ela pode ser considerada hoje, a partir da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inconstitucional. A partir de setembro de 2015, uma emenda, contrabando legislativo, né, que não tem pertinência temática com o tema, é considerada inconstitucional. Mas lá em 2013, professor, é constitucional? Lá em 2013, sim. Porque na ADI, anotem aí, 5127, ADI 5127, para quem quiser, né, aprofundar, a relatora a ministra Rosa Weber, ficou fixado, e aí houve uma modulação de efeitos, né, ex nunc e não ex tunc, ficou fixado que não cabe mais no ordenamento jurídico o contrabando legislativo. Mas se a medida provisória resultante, né, se o projeto de lei, ou melhor dizendo, se a lei resultante do projeto de conversão de medida provisória foi aprovada em 2013, ali ela é considerada constitucional, sim. É considerada constitucional, sim. Por quê? Porque a decisão na ADI 5127 só vale daqui para frente. O Supremo fixou isso de maneira o quê? Expressa. Então só vai valer daqui para frente, ok? Então é constitucional uma emenda via contrabando legislativo, emenda pirata, né, aprovada em 2013, é plenamente constitucional, porque o Supremo modulou os efeitos da decisão. E qual é o fundamento de decidir do Supremo, né? Para quem for aprofundar e dar uma lida no voto da ministra Rosa Weber. Ela fala, olha, quem avalia a urgência da medida, né, é justamente o presidente. Você vai incluir um tema que não tem urgência, que não tem relevância, né, para efeito dessa situação, já é um argumento a invalidar esse tipo de circunstância, ok? Então, muita atenção quanto a isso. A data aqui é que deixava aquele projeto, ainda que hoje inconstitucional, constitucional, porque foi aprovado em momento anterior à fixação desse entendimento, que é de setembro de 2015. Ok, gente? Vamos agora no embalo para a última questão da parte 2. Última questão da parte 2. Novamente IPI em relação à importação. O princípio da não cumulatividade impede a incidência do IPI nas operações de importação de veículos por pessoa física domiciliada no Brasil? Volta para mim. Gente, essa questão, né, tem um precedente do Supremo, sem repercussão geral, tá? Tem precedente do STJ, contrário aos interesses da Fazenda. Mas aí a gente ainda tem como tentar reverter isso. O argumento, né, para não incidência do IPI é justamente a não cumulatividade. Pelo seguinte, ora, vocês sabem, o IPI ele será não cumulativo, né, de forma que eu posso me creditar do que eu paguei na operação anterior, né, na operação posterior. Quando eu importo um veículo, pessoa física, para uso próprio, né, então eu vou lá nos Estados Unidos e trago lá um Dodge, né, trago lá o Dodge.
ele vem via porto, chega aqui no porto do Rio de Janeiro, né? No desembaraço aduaneiro, o auditor vai lançar o IPI, professor? Vai lançar. IPI, PIS, COFINS, Imposto de Importação e ICMS, né? Vai lançar tudo isso. Eu posso afastar a incidência do IPI? Alguns tribunais têm afastado. Por exemplo, TRF da primeira. O TRF da quarta não tem afastado. Tem dito, olha, se prevalecer esse entendimento, é como se eu estivesse criando uma isenção. A não cumulatividade, o Supremo já disse, não é cláusula pétrea. Lembra? Na ADI 939, né, o Supremo disse, quando julgava lá aquela questão do IPMF, porque lembram, antes do CPMF foi criado o IPMF, que é o Imposto sobre Movimentação Financeira. Esse imposto ele era cumulativo, né, porque ele vai incidindo a cada operação. E você não pode se acreditar do que foi pago na operação anterior. E os contribuintes ajuizaram a ADI para dizer, opa, pera lá, não cumulatividade é um direito fundamental do contribuinte, de tal forma que eu não posso criar um imposto cumulativo. E o Supremo disse, olha, a não cumulatividade, ela é uma regra de tributação, mas não é um princípio, não é um direito fundamental. Então, necessariamente, eu posso criar um tributo, mas não, ou melhor dizendo, não necessariamente eu tenho que criar um tributo não cumulativo, certo? Então, veja, o IPI, ele, regra geral, se rege pela não cumulatividade, sim, a PIS/COFINS também, né? A PIS/COFINS é mais setorizado, o ICMS também, mas se a operação, ela é una, ou seja, eu importo o bem do exterior e vou utilizar, né, para uso próprio, não tem como se falar em não cumulatividade aí, justamente porque não tem outra operação. E por não ter outra operação significa que eu não vou pagar o tributo de forma alguma. Porque percebam, eu vou criar uma concorrência desleal no sistema, então é muito melhor eu comprar o Dodge lá fora, o Camaro, a Ferrari, o Corvette, do que comprar no mercado interno. E aí eu estou criando uma isenção que não existe no sistema. A operação ela é única, de importação. Como não há uma outra operação, ela não vai gerar crédito. É simples assim, não precisa. Tanto é que o STJ decidiu, no caso de pessoa jurídica, que ele disse, olha, mas pessoa jurídica quando importa por ativo próprio, também não é isento. Veja, o raciocínio não é o mesmo? Mas só que ele diz, a pessoa jurídica ela tem uma vocação mercantil, e a partir disso, naturalmente, né, eu não posso isentar. Mas vejam, é um argumento pobre, gente. O melhor é dizer, ambos geram o dever de pagar o IPI, independentemente da operação futura. Não é porque não tem a não cumulatividade que você não vai necessariamente pagar o IPI. Você está criando uma isenção não prevista em lei. Agora, TRF da primeira região já tem precedente favorável ao contribuinte, STJ e STF também. Mas ainda não com, né, a vinculação exterior que a gente seria obrigado a aceitar. Então, numa situação como essa, é sim, né, devido, independentemente da não cumulatividade. Por quê? A não cumulatividade é uma regra de tributação e nem sempre ela é observada porque a operação aqui é única. Tá? E como eu não posso tributar lá no exterior, eu não tributo lá no exterior. Se eu não tributo lá no exterior, eu tributar aqui. Tá? Independentemente de ser pessoa física ou pessoa jurídica. Certo? Essa que era a sua tendência. Agora, é claro, quer citar o entendimento do STJ e do STF já proferido anteriormente? Vale a pena. Tá? Enriquece a questão, demonstra que você tem conhecimento sobre o tema. Vamos no embalo agora para a última parte da prova. Parte 3, tá, gente? Dissertação e mais 3 questões subjetivas. Disse para vocês, questão 1, disserte sobre os requisitos e hipóteses em que é cabível, em sede de execução fiscal, o redirecionamento da execução fiscal para os sócios de sociedade empresária. Volta para mim. Gente, a situação, né, comum demais, corre demais, né, em execução fiscal. Quando se fala execução fiscal, vocês viram com o professor Ricardo Alexandre, né, aqueles temas principais, né, prescrição, decadência, redirecionamento, prescrição intercorrente, citação, né, volta do AR, citação por edital, questão dos honorários na exceção de pré-executividade, né, todos esses temas você tem que ter na ponta da língua, tá? Que naturalmente isso pode ser cobrado. Isso aqui é mais para dar a ideia de vocês tentarem construir aí um resumo próprio para levar para a prova, né, de redirecionamento da execução fiscal. Ora, quando eu tenho o sócio na CDA, regra geral, né, você não precisa nem redirecionar, porque ele já faz parte do polo passivo. Tá? Já faz parte do polo passivo. Agora, quando ele não está no polo passivo, aí você redireciona. Em que situações? Por exemplo, a empresa foi citada
né, ou melhor dizendo, foi citada, mas ela extinguiu as suas atividades. Aí você pode haver uma dissolução irregular e a partir disso vou redirecionar para os sócios. Que sócios? A da época do fato gerador ou os atuais? Rediciona para todos, tá? Tem jurisprudência aí para tudo que é gosto, né? Verdade. Mas redireciona para todos os sócios. Não só aqueles do fato gerador, mas os atuais também, certo? Então, redirecionamento aí da execução fiscal, no caso de dissolução irregular, é o mais comum, tá? A hipótese de redirecionamento da execução fiscal no caso de dissolução irregular da sociedade, ok? O artigo 13, gente, da Lei 8.620, né, estabelecia uma solidariedade por lei, tá? De créditos previdenciários. Muitas certidões de dívida ativa, né, saíam na época do extinto, ou melhor dizendo, da Procuradoria Previdenciária, né, porque antes quem cobrava isso era a Procuradoria Federal. Vinha aquelas certidões do INSS já com os sócios em razão da solidariedade do artigo 3. Então, o auditor, quando lançava o tributo, ele já via que eram os sócios, já lançava como solidários, tá? O Supremo declarou isso inconstitucional. Então, não pode haver uma solidariedade em razão de lei ordinária, tá? Não pode haver essa solidariedade, como era do fatídico artigo 13, que foi até extinto a partir da Lei 11.941. Então, regra geral, o redirecionamento acontece numa situação como essa. Quando você desconsidera a pessoa jurídica, por quê? Porque é a fraude, né? Porque ela foi extinta irregularmente. Então, o oficial certificou, pode tentar redirecionar, ok? Agora, porque eu não consigo cobrar da pessoa jurídica, eu vou ter que cobrar do sócio, aí isso é meio difícil de você emplacar no judiciário, tá? Porque o patrimônio ele é diferente. Então, fazia uma dissertação apontando esses principais pontos, né, de redirecionamento da execução fiscal, que estaria aí plenamente aceito pela banca, ok? Vamos no embalo para as outras 3 questões subjetivas, gente. A segunda, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional protestou determinado crédito não adimplido pelo contribuinte, o qual ajuizou a ação reparatória por danos morais. Advindo de tal medida, argumentando pela sua inconstitucionalidade e ilegalidade, sem nem mesmo contestar o valor ou a idoneidade do quanto protestado. Pois bem, a razão do contribuinte na hipótese, por quê? Volta para mim. Gente, esse tema, né, dívida, execução fiscal, protesto, vocês têm que estar muito bem, né, fundamentados. A gente está vendo isso aí, né, no nosso curso, o professor Ricardo Alexandre, comigo. Sempre tenham atenção quanto a esses temas, tá? Protesto é o tema mais recente, né, o tema da moda. A Procuradoria percebeu, né, que protestando ela conseguia recuperar mais os créditos, tá? O índice de recuperação pulava assim absurdamente, praticamente 300, 400%, tá? Quando você protesta o crédito. Alguns contribuintes, né, se insurgem quanto a isso, não por discutir o valor, mas pela discutir a própria medida, dizendo que a Fazenda Nacional não poderia protestar, né? Tem até recurso aí no Supremo, no STJ, discutindo essa situação. Mas qual é o entendimento da Fazenda? É legítimo sim, né? É legal sim o protesto de créditos pela Fazenda Nacional e não gera direito a dano moral, tá? Inclusive, a gente tem uma lista, né, que a gente publica na Procuradoria dos devedores da União. Tá? Então, isso gera direito moral? Não gera. É mais ou menos a ideia lá do direito civil, né, da inscrição no cadastro de devedores. Tá? Se aquela dívida é legítima, né, por que vai gerar dano moral? Então, o protesto ele é um instrumento importante, tá? A União tem se valido disso para poder cobrar os créditos. Então, não faz sentido algum, né, reparação por dano moral aqui. Por quê? Porque não há dano moral, né? Não há aí liame de ligação, né? Ou melhor dizendo, não há causa, né, do dano, não há dano e não há aí uma relação de causa e efeito entre a conduta da fazenda e o dano porventura sofrido pelo contribuinte, ok? Agora é claro, se eu protesto, né, um crédito, e aí a fazenda tem que ter muito cuidado com isso. Se eu protesto um crédito ilegítimo, aí sim é possível que de repente possa gerar algum dano moral. Mas se não, é plenamente legítimo, certo? A gente vai passar, né, durante o curso alguns pareceres sobre isso, a legislação específica pertinente a esse tema. Vamos lá, para a gente concluir, né, mais 2 questões sobre
esse simulado. Questão 3 e questão 4. Questão 3, gente. Diz a questão 3, um gerente de uma empresa denominada JLA cometeu o crime previsto no artigo 1º, inciso 1º da Lei 8137/90, né? Os crimes contra a ordem tributária, né? Sonegou aí algum tributo. E após o lançamento definitivo do tributo, depositou o montante economizado em uma empresa de fachada para justificar os ganhos a partir de contratos fictícios. Após a condenação em primeiro grau, a empresa pagou integralmente o crédito oriundo do tributo. Vamos lá, avançando. Sonegado. Questiona-se qual a consequência do pagamento. E mais, caso o mesmo se desse anteriormente ao lançamento definitivo, haveria alguma consequência específica diversa? Qual? Vamos lá, volta para mim. Gente, a gente pensou o simulado aqui, né, com os temas mais importantes, tributário, administrativo, não colocamos trabalho e civil, tá? Mas tenham atenção quanto a esses temas aqui. E colocamos penal, um tema que tem sido, né, objeto aí de análise da Procuradoria, crimes contra a ordem tributária e lavagem de dinheiro. Qual que é a situação? Vejam, ele maqueia, né, o faturamento e joga esse valor numa empresa de fachada. E a empresa faz contratos fictícios para ele receber esse valor que deveria ter sido tributado e não vai ser. Tá? Então o que é que você tem? Você tem um crime contra a ordem tributária e tem um crime de lavagem de dinheiro. Porque você pega o valor que de origem ilícita e lava ele para a origem lícita, né? Por isso a ideia de lavagem de dinheiro, né? Laire, né? Aquela ideia lá que surgiu lá nos Estados Unidos, né? Na máfia, né? Que eles tinham muito dinheiro, circulava muito dinheiro sujo da máfia, né? E aí o que é que eles faziam? Começaram a comprar várias lavanderias em Nova York, né? E daí surgiu essa ideia de lavagem de dinheiro, né? Você lava o dinheiro e torna sujo, vira limpo, né? Então você fica com contratos fictícios que não existem, né? Justamente para lavar um dinheiro de origem de infração penal. Lavagem de dinheiro, né? Teve uma mudança recente, em 2012, né? Na lei de lavagem de capitais. Então você tem um dinheiro de origem lícita sendo lavado por um contrato fictício numa empresa de fachada, certo? Numa empresa de fachada. Então percebam, qual a situação aqui envolvida? Primeiro, professor, o que é que acontece com o crime contra a ordem tributária? Ora, o bem jurídico tutelado aqui, gente, é o quê? É justamente a arrecadação da União. Se eu pago o tributo devido, extingue-se a punibilidade, né? Alguns delegados, amigos meus, da Polícia Federal, acham isso um absurdo, né? Às vezes eles conseguem várias investigações, crimes de apropriação indébita previdenciária, crime contra a ordem tributária, e o sujeito vai lá, paga e extingue a punibilidade. Por quê? Porque o bem jurídico tutelado aqui, né, é justamente a arrecadação da União. Se ele consegue, né, arrecadar o valor do montante devido, extingue-se a punibilidade. Decisão de primeiro grau, né? Foi condenado. Pagou, extinguiu a punibilidade. Ok? Tranquilo. Professor, e se ele tivesse pago antes, né, do lançamento, ou melhor dizendo, antes da propositura da ação penal? Aí sim, né, não teria nem proposto a ação penal, porque não haveria o quê? Justa causa. Não haveria justa causa. E citar também a súmula vinculante do Supremo, né? Salvo engano, a 24, né, que fala que só existe crime, só existe justa causa para crime contra a ordem tributária quando o lançamento for considerado definitivo. Não caiba mais recurso. Aí sim, se você tem um lançamento sujeito ainda aos recursos, né, do decreto 70.235, aí sim, você não pode, de forma alguma, ajuizar uma ação, né, contra crime contra a ordem tributária. E o crime de lavagem de dinheiro, o que é que acontece? Ele permanece incólume. Você vai poder ser condenado, mesmo extinta a punibilidade do crime antecedente? Vai sim, tá? A lei de lavagem de dinheiro permite isso, certo? Salvo engano, artigo 2º, né? Salvo engano, artigo 2º. Permite essa possibilidade. Então vejam, o crime contra a ordem tributária vai ser extinto. Se tivesse sido pago, né, antes da propositura da ação penal, não teria nem justa causa. Se o lançamento não tivesse ainda sido concluído, também não tinha justa causa, mas como houve pagamento, extingue a punibilidade. Já o crime de lavagem de dinheiro permanece incólume e ele pode vir a ser condenado por lavagem, ainda que extinta a punibilidade do crime anterior, certo? Por prescrição, mas no caso aqui foi pelo pagamento, ok?
Então, muita atenção quanto a isso. Se cair alguma coisa, né, do grupo 3, né, na prova, né, uma questão subjetiva, eu imagino que vai envolver esses crimes, tá? Apropriação indébita previdenciária, crime contra a ordem tributária e lavagem de capitais, certo? Então, destine aí um tempinho para poder estudar esses temas. Vamos fechar agora, gente, com a última questão, né? No pique aqui, muito extenso, né? Rápido, a gente viu aí quase 12, a 12ª questão, né? Muitos temas envolvidos. Espero que vocês tenham se saído bem, né? Depois eu quero o feedback de vocês no WhatsApp, tá? No grupo da gente, do nosso simulado. E daqueles também que não fazem parte, mandem e-mails para o curso, tá? Dei o nosso feedback. Vamos fechar com a última questão, tá? Vamos para a questão 4, né? A última questão do nosso simulado. Vamos lá, gente. Questão 4. Ana Paula, né, gerente de contratações da Superintendência do Ministério da Fazenda em Recife, pretende aderir à ata de registro de preços, a fim de adquirir materiais de almoxarifado, cujo órgão gerenciador é a Agência Nacional de Petróleo. Questiona-se, considerando a legislação aplicável em tais casos, inclusive as orientações da AGU e o entendimento consolidado do TCU, quais os aspectos, requisitos e possibilidades que Ana Paula deverá considerar para que a adesão seja considerada legítima e de acordo com a legislação pertinente. Vamos lá, gente, volta para mim. Pessoal, aqui um tema de direito administrativo, né? Registro de preço, sistema de registro de preço, né? Você tem, vamos dizer assim, hoje a maioria das contratações da administração pública, ou é na União, no nome da União, ou é via pregão ou é via sistema de registro de preço, tá? Salvo um ou outro, naturalmente, obras de grande vulto, mas no Ministério da Fazenda, na PGFN, a gente faz poucas obras de grande vulto. Eu peguei, na época que eu chefiava a consultoria jurídica lá em São Paulo, a gente pegou acho que uns 2 ou 3, né, mas era a construção de prédios, algo da Receita Federal, mas específica, né? É muito raro isso, o Ministério da Fazenda não vive construindo. Se eu tivesse no Ministério do Transporte, no DENIT, aí você ia ver muita concorrência, RDC, mas não é o caso do MF. MF, Ministério da Fazenda, né, da Procuradoria Geral, é pregão e sistema de registro de preço. Quando se fala em registro de preço, gente, você faz o quê? Qual que é a sistemática de registro de preço? A administração tem uma demanda e ela vai registrar numa ata, né, os valores para determinados produtos. No caso aqui é almoxarifado. Então vai ter caneta, papel, né, clipe, aquela coisa toda. E aí você tem uma quantidade estimada e o valor da quantidade. Aquela ata, a regra geral, ela vai valer por quê? Por 12 meses. Mas a contratação ela não precisa ser por 12 meses. Eu posso ter uma ata de validade de 12 meses e dessa ata gerar um contrato de 5 anos. Isso é possível. Não tem problema algum. Tá? A quantidade tem que estar previamente estipulada. O que é que acontecia antes? Você registrava numa ata, sei lá, vou vender 1000 computadores. E aí, a Agência Nacional do Petróleo ia lá e comprava. A Universidade Federal de Pernambuco ia lá e comprava. O Ministério da Fazenda ia lá e comprava. O TRT ia lá e comprava. O Justiça Federal ia lá e comprava. E naquela coisa que você ia vender 1000 e acabava vendendo 1000. 1 milhão. Melhor dizendo, acabava vendendo 1 milhão de computadores. Então era muito bom, né? E aí gerava também algumas corrupções, né? Olha, adere aqui a minha ata e tal, não sei o quê. Então o que é que fez a administração? E aí eu aconselho vocês a levar o decreto, né? Agora eu me esqueci. 7 alguma coisa, eu me esqueci. Realmente deu branco aqui. O decreto que trata do registro de preços. Coloca lá, decreto, registro de preços. Tenta ver se não tem na legislação de vocês, né, específica de direito administrativo, que fala todo o procedimento. E o decreto agora ele limita. Ele diz o seguinte, olha, para ter registro de preço, você vai ter que primeiro já estimar as quantidades, isso aí já acontecia, mas os órgãos participantes já vão ter que estar lá, né, delimitados. Pode haver adesão? Pode, mas limitado. Lembrem, no meu exemplo, eu estava prevendo 1000, poderia até ter comprado 1.500, mas a empresa vendeu 1 milhão, porque foram a várias adesões. Hoje, as adesões estão limitadas ao quíntuplo do registrado. Então, por exemplo, se eu registro 1000, eu só posso vender 5.000. E cada adesão individual só pode comprar até 100% do quanto registrado. Então, se já registrei 1000, uma outra pessoa jurídica que vá
aderir à ata só pode comprar os mesmos 1.000 no máximo, não pode comprar 4.000, tá? 4.000 está destinado ao global, então é o quíntuplo e o individual, o limite é de 100%. Professor, a União pode aderir a uma ata de registro de preço, por exemplo, do Estado de Pernambuco? Não pode. Pode aderir a uma ata de registro de preço da USP? Não pode. Por quê? Porque não é uma entidade federal, tá? Só pode aderir a atas de órgãos da administração pública federal, né? Ou de pessoas jurídicas de direito público federal, tá? Uma autarquia, uma fundação. Não pode aderir a outras entidades. Pode aderir à ata da Petrobras? Imagina, né? Já é complicado uma ata da Petrobras. Pode aderir? Não pode, tá? Mas não é, mas é pessoa jurídica de direito privado, tá? E nem vou entrar aqui como que é o procedimento de licitação da Petrobras, né? Tá sob suspeita aí, de repente pode, né, analisar. A gente falou isso na aula, comentou um pouco sobre isso. Então percebam, o que é que vai a Ana Paula, né, do nosso exemplo aqui, vai precisar atentar? Primeiro, ela vai ter que ver se a ata está dentro do prazo, 12 meses. Segundo, se as suas quantidades de demandas comportam a adesão. Vai ter que consultar o órgão gerenciador para ver se ele aceita a adesão, certo? E ver de quem que é essa ata, né? No caso aqui, a ata é da Agência Nacional do Petróleo, então é possível sim haver a adesão, tá? Desde que respeitável esses requisitos. A demanda individual não pode ultrapassar 100%, a demanda vamos dizer assim, a demanda coletivizada não pode ser o quíntuplo do quanto registrado. Os preços têm que estar de acordo com o mercado, tá? Ela tem que fazer uma pesquisa de preços para justificar a adequação do mercado, né? Isso aí ela não pode se furtar, tá? E os outros requisitos que eu mencionei para vocês. Com isso, gente, a gente fecha esse nosso primeiro simulado, tá? Espero que vocês tenham gostado, né? Segunda-feira foi 24 horas, foi um tempo curto, estamos a um mês da prova, praticamente a um mês da prova, tá? Desejo força a vocês, eu não imagino que a prova venha num nível de dificuldade maior do que a gente fez aqui no simulado, tá? A tendência é cair sim esses temas, né, de licitações, questão de redirecionamento da execução fiscal, questão do IPI, né? Pode vir também cair PIS, COFINS, é provável também, tá? Essa questão do sigilo bancário é uma questão interessante que pode sim vir a ser cobrada. E um outro tema que a gente possa não ter abordado aqui, mas que naturalmente a gente vai abordar e está abordando, melhor dizendo, durante o nosso curso de segunda fase. Então, força, tá? Obrigado pela atenção de vocês. Continuem estudando, se dedicando. Me deem um feedback lá no nosso grupo, tá? Um abraço a todos, gente. E boa prova a todos daqui a um mês. Abraço. Tchau.